né? E hoje eu queria pensar com você por que a igreja existe em relação a si mesma, em relação a nós mesmos. Para isso eu quero ler um primeiro texto que está em Efésios, quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deixa eu repetir, que eu dei uma falha na leitura aqui. Repetindo: e ele designou alguns para pastores, outros para profetas, acho que foi aí que eu pulei, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele designou, ele deu, com o fim, olha o propósito, Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar. Essa palavra no grego original, preparar, do grego koiné, ela significa equipar, com o fim de equipar, ou treinar, ou preparar os santos. Não é só para os santistas, os santos é todo o povo de Deus, amém ou não? Santista tudo alegrinho, achando que a palavra falou com ele, né? Todo mundo. É preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais o que? Como? Que não sejamos mais como? Me ajuda? Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza o que? A sua. Não precisa pregar mais nada? Vou pregar mais o que aqui? Deixa eu repetir o versículo 16. Vamos ler junto? O 16, com máscara e tudo. Vamos? Com força. No 3 nós vamos ler junto esse versículo aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Dele... Aplaude Jesus pela palavra dele. Ei, mas Deus vai te levar hoje num profundo da palavra, irmão. Deus vai te levar hoje numa revelação bíblica da palavra, que eu creio que você nunca mais terá o simples desejo de vir para a igreja e ficar sentado no banco aí da cadeira, na cadeira aí, vendo as coisas acontecer. Mas todos nós fomos formados com um propósito. Olha como fecha esse último versículo, é demais. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo, na medida em que cada um realiza a sua função. A Bíblia está dizendo que Deus deu alguns para pastores, e esse é o meu caso, com vista a treinar os santos para eles fazerem o ministério. Esse é o principal papel do pastor, do líder da igreja, é treinar as pessoas para elas fazerem a obra, para que todos cresçam, alcancem a maturidade da fé, para que todos possam crescer em amor e em fé, realizando as boas obras, que cresçam, edificam-se em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Olha aqui para mim, cada um de nós na igreja, não, Deus não se enganou, o negócio é com você também. Cada um de nós, para quem só está presencial, errou, para você também.
cada um de nós, inclusive você, está sentado no sofá assistindo culto, com a bacia de pipoca, o pé em cima da esposa, passando a mão no cachorro, comendo pipoca, está aí, estou vendo, irmão. Instalaram um negócio aqui que consigo ver dentro das casas agora aqui. Ó, os irmãos se arrumando, se cobrindo, irmão de cueca vendo o culto, irmão, misericórdia, que isso, Jesus amado. Vem, França, pensa, se ele soubesse que nós estamos vendo tudo aqui nesse monitor aqui, ó, parece tudo aqui. Querido, não, Deus não errou, o negócio é para você, olha aqui para mim. Você tem uma função nesta igreja. Existe algo que você foi formado para fazer neste corpo chamado igreja. Todos nós temos uma função. A igreja vai crescer, cada um exercendo e fazendo a sua função. Foi o que nós lemos aí. E eu vou deixar bem claro que não existe a função de esquentar banco de igreja. Essa função de esquentar cadeira não existe. Ah, eu fui chamado para esquentar a cadeira da igreja. Não, errou, não existe, nunca vi isso na Bíblia. Existe uma função. Vamos lá, vem comigo na palavra. Deixa eu levar você num mergulho na palavra. Por que a igreja existe em relação a si própria? Por que nós existimos em relação a nós mesmos? Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes no início da sua reforma, mas 500 anos depois parece que a igreja se perdeu. E eu penso que em algumas áreas nós precisamos de uma nova reforma nesse quesito, para desenvolver os leigos na função de ministros, para fazer o ministério da reconciliação. O leigo é o melhor e maior potencial da igreja para exercer o ministério na igreja. Eu estou pregando aqui para você algo totalmente ao contrário do que muitos pensam, mas é a Bíblia, e você vai comigo. O que você encontra em Lagoinha é palavra, Bíblia. Você não vai contestar minha opinião, você pode contestar a palavra, você se entende com quem é o autor dela. Mas o leigo, a pessoa nova de fé, aquele que está chegando, aquele que está com o coração ali se apaixonando por Jesus, ele muitas vezes é a ferramenta mais preciosa para fazer o ministério. Olha o Rogério ali, ó. Vem aqui, Rogério, rapidinho. Peguei o seu filho. O Rogério batizou esses dias. Sobe aqui, filho. Batizou esses dias, não foi? Aí, está trabalhando, está servindo. Já tem uma função na igreja. Ele batizou esses dias. Fez curso de teologia para servir na igreja, irmão. Doutorado em teologia. Está até mais bonito, né? Eu falei isso para a esposa dele. Falei, o Rogério está mais bonito, cara. É, mas você sabe qual que é o segredo. Olha o Rafa, vem aqui também, Rafa. Se lascou, peguei você também aqui. Só os bonitão aqui, ó. O Rafa parece mais comigo assim no porte físico, né, irmão? Ó, faz uma foto aí. Não, tá caindo de lá pra cá, o negócio tá caindo, né? E ainda bem que tem o C aí pra mim, né? Mas ó o Rafa também. Tá mais bonito, não tá, Natália? Batizou esses dias também. Tá servindo na igreja. E sabe por que eles estão mais bonitos? Porque beleza pega. E eles estão andando mais perto de mim, então ficando mais bonito. É, né, Vado? Mas é o que eu trouxe eles aqui, porque assim, batizou ontem, nasceu na fé ontem, e já estão servindo na igreja. Estão trabalhando na igreja, estão servindo, né? Essas cadeiras estão arrumadas porque tem alguém que preparou, porque tem umas pessoas servindo para descer lá. Já apareceram demais, a beleza é muito, né? Quer ver outra coisa? Vem aqui, Neidinha. Peguei você, achei você, Neidinha. Se precisar de ajuda para subir aqui, você me fala que a gente põe a escadinha para a senhora aqui. Vem aqui. Ó a Neidinha aqui, ó. Ó, irmãos. Até as crianças trabalham aqui na igreja. Você está vendo esse chão está limpo? Cadeira arrumada. Lá em cima limpo. Banheiro limpo. Além de todo o serviço diaconal fazer.
Toda quarta-feira a Neidinha passa o dia todo aqui, servindo. Tem uma função. Talvez você nunca percebeu a Neidinha ao entrar na igreja, porque às vezes você passa assim e não passa perto dela e não vê, né, irmão? Mas a Neidinha é uma benção. Ela está servindo. Amém ou não? Pode descer, filho. Quer ajuda para descer? Pelo amor de Deus, hein? Todos nós temos uma função. Você está vivo aí, irmão? Todos nós temos uma função. Deus nos chamou. E eu penso que nós precisamos de uma nova reforma. E esses novos, os leigos, as pessoas que vão chegando, é mais com amor e carinho aos mais veteranos que estão aqui me ouvindo. Eles não têm muito vício. Eles vão abraçando o que você dá para ele fazer. Eles vão trabalhando, eles vão fazendo. Você sabe que o crescimento exponencial, poderoso, na Coreia do Sul, com o Poyang Show, se teve principalmente quando eles começaram a trabalhar para treinar os leigos para testemunhar da fé. O crescimento da igreja também deve estar focado em treinar os leigos. Nesta visão bíblica, todos os crentes são treinados e incentivados ao ministério. A igreja, em relação a ela mesma, existe para treinar as pessoas, para elas fazerem o ministério. Ao contrário do que muitos de nós podemos pensar, a igreja não é um lugar que eu venho receber a minha bênção, que eu venho buscar uma palavra. Claro que você vem aqui, você pega, você é abençoado, você leva a palavra para casa, mas não é só isso que Deus espera de você. Deus espera que você encontre qual é o seu lugar, qual é a sua função, e comece a exercer o propósito pelo qual você foi criado. Ou você acha que você nasceu sem propósito? Ou você acha que a sua vida não tem sentido? Você nasceu com propósito. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas um corpo bem coordenado, como nós lemos em Efésios, cada um exercendo a sua função para crescer e se tornar cada vez mais madura. A igreja existe para treinar e nutrir os crentes para eles fazerem o ministério. Este é o ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja, do qual eu concordo muito. Esses dias alguém me perguntou: pastor, o senhor é calvinista ou é arminiano? Eu disse: nem ele e nem o outro, eu sou do Espírito Santo. Amém ou não? Tem algumas teses calvinistas que eu concordo muito, e outras arminianas também, mas nós somos do Espírito Santo. Amém ou não? A revelação vem do Espírito Santo. Nós seguimos o Jesus. Amém ou não? Você é de Armínio ou você é de Calvino? Eu sou de Jesus. Amém ou não amém? É que na reforma, na teologia, existem essas correntes teológicas aí. Mas um ponto central da doutrina de Calvino sobre a igreja é treinar. Entender que a igreja existe para treinar e nutrir e suprir e oferecer ferramentas, capacitação aos leigos, aquelas pessoas que vão chegando, para que eles exerçam o ministério. Deus deu pastores à igreja, nós lemos isso. Deus deu os pastores para treinar. Repita isso comigo: Deus deu pastores. Quem foi que deu o pastor para a igreja? Porque tem gente que acha assim: pastor ganha bem, você está aí para isso, funcionário da igreja, né? Não. O pastor é um presente que Deus deu à igreja para treinar. Escute-me: Deus deu o pastor para treinar, é o treinador. Certo, França? Você vai treinar seus kickboxers lá. Aqui na palavra é eu que treino você. E se ele levar uma, eu te dou um gol. Bom, hein? Deus deu pastores para treinar como mestres. Em cima do que? 2 Timóteo 3,16, por favor. Deus deu o pastor como mestre e a Bíblia como conteúdo de ensino. Está aí.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim do quê? A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas obras. Deus deu o pastor como treinador e a Bíblia como conteúdo para dar às pessoas e aos homens a capacitação para realizar as boas obras pelas quais nós somos chamados a fazer. Além de ter dado o pastor como treinador, deu a palavra como ensino e deu um excelente modelo, como nós podemos conferir em Colossenses 1, 28 e 29. Que diz assim: a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos quantos homens? Quantos homens? Todos homens perfeitos em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos. Paulo está dizendo aqui: eu fui levantado para treinar as pessoas, capacitar, oferecer ferramenta, preparo, ensino, através da palavra de Deus, para que cada um exerça a função pelo qual ela foi chamada a fazer. Você está aí ou não? Por que a igreja existe em relação a si mesma? Para treinar, preparar as pessoas para exercer a função pelo qual elas foram chamadas a fazer. Eu não sei se você já perguntou: qual é meu chamado? Qual é meu chamado, Senhor? Deus não revelou ainda meu chamado. Nosso principal chamado é ir e fazer. Ir e fazer. Esse é o principal, esse é o seu chamado. Se você não sabia, nossa, não, eu já orei tanto, não descobri meu chamado. Descobri hoje. Seu chamado é ir e fazer discípulos, com aquilo que Deus te deu como talento. Tem alguns que vão ir e fazer discípulos aqui, ó. Outros vão ir fazer discípulos aqui. Outros vão ir fazer discípulos aqui. Outros vão ir fazer discípulos lá no consultório odontológico. Enquanto está com o motorzinho lá na boca, Jesus te ama, irmão. Jesus fica firme na fé, né? Deus te deu um dom, que é ir e fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. O que é que você faz de melhor? O que você gosta de fazer? Então agrega isso. Olha lá o Mauro na porta da igreja lá, da Polícia Civil, da Operações Especiais, Mauro. É ou não é? Está lá fazendo discípulos, trabalhando, pregando para a corporação, treinando os oficiais, treinando as pessoas. É o trabalho, é o que ele gosta, é o que ele ama. Mas ele está usando a função do corpo de Cristo para edificar os outros, para que todos nós possamos chegar à estatura de varão perfeito e exercer a função pelo qual nós somos chamados. Aonde nós formos, por onde andarmos, nós precisamos exercer a função pelo qual fomos chamados. Há, porém, algumas igrejas que perderam um pouquinho a sua referência, como dizia na introdução da mensagem. Algumas igrejas, com o passar do tempo, foram perdendo a sua característica original. E eu coloquei aqui algumas igrejas que estão atuando de uma forma que não deveria atuar. Tive essa ousadia de pensar sobre isso. A primeira é a igreja creche. Diga comigo, igreja creche. É a igreja onde os crentes são bebês, crianças que não demonstram maturidade, uma criança instável, uma igreja que é centrada em si mesma, uma igreja que tem uma compreensão limitada, uma igreja que não depende um dos outros. São meninos, são crianças que não amadurecem, que não crescem. Vem na igreja, passa ano na igreja, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na igreja, mas são bebês ainda na fé, não desenvolvem. A outra igreja, que não deve ser o nosso modelo de referência,
Eu coloquei aqui que é a Igreja APAI. Sabe aquela instituição, Igreja APAI? Essa é a igreja dos crentes que trabalha com deficiência mental. APAI. Alguém está comigo aí ou não? Estou falando língua estranha. APAI é aquela instituição que trabalha com deficiência, né? Retardo mental, aquela coisa toda. É a igreja de crentes com 10 anos e que ainda depende de mamadeira. É a igreja com crente de 10, 20, 30 anos, mas que quer só tomar leitinho. Não quer comer uma comida grossa, não quer que engrosse o caldo. É crente manhoso, tem 20 anos na igreja, mas não pode falar nada para ele, que ele chora igual a criança. É bebezinho, dodóizinho, não amadurece nunca. Você está lá, o pastor falou aquela palavra lá, ele falou para mim, deu uma indireta para mim, não vou mais na igreja. 10 anos na igreja, entra ali, o irmão não me cumprimentou, não vou mais no culto, estou desanimado. 20 anos na igreja, ninguém ligou para mim no meu dia do aniversário. A igreja Pai, a pessoa tem 20 anos de fé, mas com um crescimento, perdoa a palavra, retardado, que não desenvolveu. É aqueles marmanjos, é a mesma coisa. É ridículo, irmão, pegar o... Vou usar você de novo. Pegar o Rafael no colo aqui para dar mamadeira para ele. É ridículo ou não é? Sim ou não? Eu não sei se vocês estão gostando ou não. Tá todo mundo de máscara. Sei lá, fica de pé aí, França. Aí, ó, imagina pegar essa criança no colo e dar o TT para ele. Toma, TTzinho, bebê, toma. É ridículo, não é? Mas é o que espiritualmente muitas vezes acontece na igreja. O crente de 20, de 30 anos que precisa, ninguém falou comigo, e precisa ficar dando leitinho para aquela criança, leitinho. Ninguém veio atrás de mim, ai meu Deus, 3 cultos que eu não vou, ninguém ligou. Mas já está 50 anos na igreja, está jubilando já. Não pode nem louvar mais ao Senhor com a mão levantada, senão Jesus puxa. Sabe, irmão, já está nessa fase, mas ainda vive nessa igreja, Pai. Por quê? Porque não descobriu qual é a sua função, e aí não cresce, não amadurece, e a gente fica tendo que dar mamar para essas crianças. A outra igreja que não deve ser um exemplo para nós é a igreja desnutrida. Uma igreja que come apenas uma vez por semana fica desnutrida. Vive um ritual de desencargo de consciência. Vão aos domingos para a igreja e pronto, já cumpri meu compromisso com Deus. Come só no domingo. Fica uma igreja desnutrida, fraca, não tem força. A igreja que se alimenta uma vez só por semana. É o povo que se alimenta uma vez só. Vou lá, poxa, faz tanto tempo que eu não vou na igreja, dá uma passadinha lá hoje. Sai, ainda bem, pronto, graças a Deus, cumpri minha obrigação, meu dever, desencargo de consciência. A igreja fica desnutrida. Você se alimenta uma vez só por semana, você vai ficar sem os nutrientes necessários para aguentar as pancadas da vida. A igreja precisa crescer, precisa avançar, precisa se alimentar. Hoje você coloca 2 cultos por semana, tem gente que acha demais. E se colocar 3? Todo dia na igreja agora. Leia lá Atos capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Todo dia, no templo e de casa em casa. A outra igreja, além da desnutrida, eu espero que você não, se você fosse identificando com isso, Deus vai te levar a um término dessa palavra aqui. Nós vamos sair daqui fortificados, entendendo por que é que nós existimos como igreja para nós mesmos. Por que que eu existo para você? Por que que você existe para mim? Olha para alguém que está perto de você. Espiritualmente, como igreja, por que que essa pessoa existe para você e por que que ela existe para mim? Pergunta aí para ela, por que que eu existo para você? Entende? Por quê? Tem que ter um porquê. Nós existimos uns para os outros. Agora, uma igreja desnutrida é uma igreja que se alimenta uma vez só. Fica fraco, irmão. Fica fraco. Você está aí ou não? Você come uma vez só por semana? Organicamente falando, biologicamente falando, fisicamente falando?
come uma vez só por semana? Come nada. Come as 10 vezes por dia. Nosso levantador de garfo oficial que eu diga. Não é? Come uma vez só por semana? Não. Come o tempo inteiro. Está comendo. Se deixar, come no culto. Tem irmão, Deus está dando um revelamento aqui. Eu sei que tem bolsa de mulher, irmã, que está cheio de comidinha dentro aí. De vez em quando enfia a mão lá e põe um amendoim na boca. Mas, querido, nós precisamos nos alimentar sempre, senão a gente vai ficar uma igreja sem alimento, sem palavra, sem alimento, fraca. Você está aí ou não? Nós temos que nos alimentar. E qual é o alimento que o Senhor nos deixou como ensino? Segundo a Timóteo que nós lemos, é a palavra. Palavra. Diga comigo, palavra. Não, diga mais forte, palavra. Não, para você que quer ficar firme, cheio de Deus, diga palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos mantém firme, mesmo nos dias de luta. É a palavra. Um dia o Espírito levou Jesus para o deserto para ser provado e tentado. Você sabe disso, né? Aí apareceu lá o capiroto, o encardido, o pé redondo, chifrudo. Pastor, fica mexendo com essas coisas não. Você não tem medo não? Eu falei, não tem medo nada, rapaz. Quem tem que ter medo de nós é ele. Fala aí, irmão. Vem pra cima que você vai ver só. França, fica esperto aí, Maurão. Esperto aí, irmão. Passar demônio aí, você cata por aí. Se escapar dali, o França pega aqui, né? Mas é ele que tem que ter medo de nós. Vem cá, Jesus foi levado ao deserto para ser por Satanás. Isso aqui é forte demais. Agora a casa caiu, irmão. Agora quebrou tudo. Aí Satanás, ele 40 dias de jejum. Jesus, 40 dias de jejum. Aí o Satanás chega, porque é assim que ele faz, irmão. Ele quer provar a gente. Fala, você não é o Filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Está 40 dias sem comer? Você não é isso? Transforma essa pedra em pão. O que Jesus fez? Jesus disse o seguinte para Satanás: olha bem para mim aqui, chifrudo. Está escrito. Palavra, 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 palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. Satanás teve que correr. Foi de novo lá. Você não é o Deus Todo-Poderoso? Sobe aqui em cima desse pilarzão aqui. Se joga daí de cima. Se Deus não vem te aparar e não deixar você cair, o que Jesus fez? Soltou outro especial? Não. Jesus disse: está. Não tentarás o Senhor teu Deus. Oh! A igreja que é desnutrida, a igreja que não tem palavra, a igreja que não come, irmão, pode sapatear, fazer vigília, rodar para cima, para baixo, jogar cadeira, descer, rodar de cabeça no chão, parar no ar para tirar foto, fazer o que você quiser. Se não tiver palavra, é uma igreja desnutrida e fraca, aonde Satanás vence, pisa e judia do povo de Deus. Por isso que tem que ter palavra. Preciso saber para que eu existo, para saber o que fazer. A outra igreja, além da desnutrida, é a igreja flácida. Santo de Israel, mexi com as irmãs agora. A igreja flácida. O que tem de gente aí? Seus clientes, não pode ouvir isso não, irmã. Fazer os negócios lá para, né? Quem mais? A Natália. Vamos pular essa parte, né?
trabalha com isso, para enrijecer os negócios, entendeu? Igreja flácida. A igreja desnutrida é a igreja que come pouco, enquanto a igreja flácida é a igreja que come e dorme. Come e não faz exercício, se torna flácida espiritualmente, não tem músculos, não tem resistência espiritual. Maturidade não é conhecimento, maturidade é vida, é caráter transformado à imagem de Cristo. Igreja que come e dorme, não exercita, não pratica, não exerce aquilo que está aprendendo. Fica aquelas ovelhas gordonas, aquelas ovelhonas, cheio de Deus, cheio de Bíblia, fala versículo decorado, mas não exercita nada. Fica uma igreja que vai se tornando obesa e logo vem a flacidez. Precisamos nos exercitar, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Assim como um personal trainer, não podemos fazer as coisas que nós queremos ou achamos. Existe alguém que é especialista em exercícios ministeriais e ele deve nos orientar. Vai fazer exercício sem receber instrução, você se arrebenta. Para isso é a igreja. Na igreja vai ter pessoas que vão orientar um ao outro, que nós vamos treinar nas mais diversas áreas, para que a gente se torne uma igreja rígida, forte. Você está aí ou não? Amém? Outra igreja que não pode ser exemplo para nós é a igreja colônia de férias. O pastor não tem o que fazer, ficar arrumando essas coisas. É o lugar onde a gente gosta de ir quando não temos coisa mais importante para fazer. Pegou aí, Vasco? Colônia de férias, vamos lá na igreja, não tem nada para fazer mesmo. Fantástico, hoje está ruim o programa. Aí, vamos lá na igreja, colônia de férias. Vou levar a família para dar um passeio hoje. Aonde? Vamos para a igreja. Não, a igreja não pode ser uma colônia de férias. Outra igreja que não é exemplo para nós é a igreja plateia. Um lugar onde vamos. Essa terminologia está muito errada, nós precisamos corrigir isso, irmão. Ninguém vai à igreja para assistir culto. Ninguém liga live para assistir culto. Pastor, você está entendendo o que eu estou querendo dizer com você? Mas eu estou assistindo. Mas não é esse o propósito do culto. O culto é para nós participarmos, estarmos ativos, fazer parte, entregar para o Senhor o culto e não assistir. Ah, eu assisti o culto. É a igreja plateia, é a igreja que vai assistir culto. Vamos assistir um culto hoje? Vamos em qual igreja? Vamos tirar aqui na bolinha aqui, vamos ver. Lagoinha Tatuapé. Pronto, aí vamos lá, senta lá e... Não, irmão, igreja não é um lugar para assistir você vai no teatro, você vai no cinema, você vai onde você quiser, mas a igreja não é um lugar de ser uma igreja plateia. A igreja é um lugar onde a gente vem para participar, a gente vem para adorar. Deus espera a nossa mão levantada, a nossa voz saindo. Deus espera algo de nós, Deus espera algo de você. Deus espera que você se mova, Deus espera que você se mexa, Deus espera que você reaja, Deus espera que saia algo de dentro de você, que toca o coração dele. Deus espera isso de nós. Não, eu vou sentar aqui e vou assistir o culto. Outra igreja que não é o modelo para nós é a igreja clube. Um lugar onde a gente paga a nossa cota, o dízimo, a oferta, para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável. Lugar que gostamos de ir com a família aos finais de semana, ter um tempo agradável e edificante, receber uma palavra de autoajuda. A igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. A igreja é um lugar onde o corpo se reúne, se conecta para juntos como um corpo, bem sincronizado com as juntas ajustadas, exercer o ministério, fazer aquilo que o cabeça, que é Cristo, quer que a gente faça. A igreja não é um prédio que nós nos reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou
E sempre que o Novo Testamento cita essa palavra templo, ela está relacionada a nós, somos nós. Isso que eu disse para você é o que não é igreja. E o que é a igreja em relação a nós? A igreja é um corpo que tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho, a sua função. Amém? Os membros e órgãos mais... Eita Jesus amado, não vou falar isso aqui não. Não dá, irmã, é forte demais o negócio. Os membros e órgãos mais importantes, ninguém vê. Os membros e órgãos mais importantes, ninguém vê. Você pode passar chapinha no seu cabelo, Fabrício, mas ninguém passa maquiagem no coração. Eita. Hã? Pode escovar a cabeleira, irmã, mas ninguém escova os alvéolos pulmonares. Hã? Ninguém vê. Os órgãos mais importantes, ninguém vê. Enquanto uns estão preocupados com a forma, com o modelo, existe gente trabalhando para fazer a igreja acontecer, que muitas vezes não são vistas e não são aplaudidas. Muitos querem estar em posição de destaque, quer estar em cima do altar, mas os principais e mais vitais órgãos são aqueles que nós não vemos, mas eles estão lá trabalhando para manter a força, a saúde e a vida do corpo. Queridão, eu estou aqui, eu prego todo domingo. Pastor Márcio disse que domingo é dia do pastor da igreja pregar. Não é para ficar chamando ninguém não. Ele não quer que terceirize o serviço, né? Mas é eu que muita gente está vendo, é ou não é? Mas talvez seja eu aqui o que menos faço. A equipe de voluntariado que você vê atuando, essa turma aí trabalhando, que prepara tudo, que chega aqui, você não vê muitas vezes, mas às vezes a gente chega aqui, tem lixo na calçada, é limpado, preparado o ambiente, tudo trabalhando, as coisas funcionando, a coisa em ordem. São órgãos que a gente não vê, mas eles estão lá trabalhando. E eu vou dizer para você, é esses órgãos que mantêm uma igreja viva, esses órgãos que mantém uma igreja saudável, viva e para cima, são esses, e para esses que nós não vemos o trabalho dele, mas que esses fazem a igreja acontecer. Eu queria que você desse para eles, que são todos voluntários da igreja, todos voluntários da igreja, todos que atuam em qualquer ministério. Eu queria que você desse para eles, não para mim, para eles, nem para Jesus, é para eles, uma salva de palmas bem forte a esses órgãos que a gente não vê, mas estão lá. Até os membros, talvez de menos importância no corpo, têm a sua função. Se Deus colocou 5 dedos em cada uma das nossas mãos e pés, é porque Ele tem uma função. E existe para alguma coisa. Um dia me perguntaram, pastor, para que serve o dedinho do pé? Falei, para chutar a quina da cama e provar se você está no espírito, para ver o que sai depois que você chutou. É ou não é? E aí que, é aí que está o negócio. Você chuta, vamos ver se sai um glória a Deus ou se sai um charamanaia. Aquele chute que o dedo fica desse tamanho, porque dedinho do pé não serve para nada mesmo. Se você for olhar, irmão, um negocinho desse tamanho. Tem uns dedinhos do pé feio demais, negócio esquisito, nem unha tem. Tem uns que tem uma unha desse tamanhozinho, mas está lá cumprindo a sua função. E eu acho que se tirar, o equilíbrio não fica a mesma coisa.
Eu não arrisco, deixa o meu aí, né? Mas todos nós temos uma função. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser tocadores, nem todos serão instrumentistas, nem todos serão vocalistas, mas você tem uma função. Quem sabe Deus te chamou para ficar na porta da igreja abraçando as pessoas que entram. Depois da pandemia, é claro. Passar tudo isso. Quantos testemunhos nós temos, irmãos? Talvez exista aqui no nosso meio, de pessoas que vieram para a nossa igreja, eu falo do meu ministério, e ficaram na igreja, não por causa do louvor, não por causa da palavra, mas pelo abraço que recebeu quando chegou na porta da igreja. O abraço que recebeu ali na porta. Um abraço às vezes fala muito mais do que um sermão eloquente. Um abraço fala mais do que muitas coisas. Membros vitais somos nós, para isso que nós existimos. 3 coisas são importantes aqui: a unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça. Os membros são diversos, mas há uma unidade ligada na mesma cabeça. Há diversidade, nós somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo, cada um exercendo a sua função. A mutualidade, que eu penso que há aqui 2 perigos: o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Nós nem podemos ter complexo de superioridade nem de inferioridade. Ninguém é melhor e ninguém é pior que ninguém. O dinheiro que você tem não te faz ser melhor do que aquele que tem menos que você. A roupa que você usa não te faz melhor do que quem não tem a etiqueta que você usa. Nós somos membros do mesmo corpo, conectados uns aos outros, onde Cristo é o cabeça e nos faz ser um em Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós não somos nada se não estivermos conectados no corpo. Vem comigo para nós ir encerrando a palavra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser: por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar: por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus sabe o que faz, né, irmãos? Segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só. O olho não pode ordenar a mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que ele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Aplaude Jesus. Aleluia. Nós fazemos parte de um corpo. Ninguém é menor, ninguém é pequeno. Nós existimos para nós mesmos.
para treinar um ao outro, para amar um ao outro, para servir um ao outro, para lavar os pés um dos outros, para levar as cargas um dos outros, para chorar uns com os outros, para sorrir uns com os outros, regozijar uns com os outros. Amém? Isso é a igreja. Isso é a igreja, para isso que ela tem que funcionar em relação a ela mesma. A igreja é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. A igreja existe sim, pastores vocacionados e treinados para o trabalho, mas o papel de cada líder é treinar os santos para desempenhar o ministério. Somos todos sacerdotes que exercemos um sacerdócio real. Precisamos de uma nova reforma, onde todos os crentes possam ser treinados para o serviço. Todos nós. O que você faz na igreja? Você está treinando alguém para fazer junto com você? Você está exercitando o seu papel de treinador? Jesus investiu sua maior parte do tempo treinando 12 homens. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é uma comunidade de discípulos. Repito, a igreja não é uma massa de pessoas, a igreja é uma comunidade de discípulos. Ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros. Discipulado não é transferir conhecimento, discipulado é vida na vida. Eu não posso discipular alguém transferindo conhecimento só. É vida na vida. E é para isso que nós exercitamos o treinamento de aprender a discipular um ao outro, de cuidar um do outro, mas não transferindo conhecimento. Se um homem me pergunta e me pede um conselho a respeito de como é ser marido, eu posso ir na internet baixar várias apostilas para ele e transferir, mandar num pendrive, mandar por e-mail, transferir o conhecimento, falar para ele: lê aí que você vai aprender tudo o que se deve fazer como marido. Isso é transferir conhecimento, mas não é discipulado. Discipulado é vida na vida. Repita comigo: discipulado é vida na vida. É o que Jesus fez com os discípulos dele. Falou: Pedro, larga a pesca e vem comigo, que eu vou te fazer pescador de homem. Você aprendeu a pescar peixe, eu vou te ensinar como pesca homem. Jesus estava dizendo: venha ver o que eu faço, então faça igual. Se eu quero discipular um homem no quesito ser marido, eu preciso ser exemplo de ser marido, e não transferir uma apostila para ele, mas trazer ele do meu lado. Fala: anda comigo, anda perto de mim, anda perto da minha esposa, vem jantar com a gente, vem ver minha vida como é como marido. Então, olhando para mim, quem sabe pode melhorar a sua vida. Aleluia. O problema é que tem muita gente querendo discipular o outro naquilo que ainda não foi discipulado. Muita gente querendo ensinar naquilo que ainda... Pô, meu irmão, rede social está cheio hoje de lives. Eu conheço, e você também. Eloquentes homens falando aí, mas com a vida tudo arrebentada. Falando de prosperidade, mas está com a vida afundada. Falando de vida matrimonial, mas está no 3º casamento, em cima de um altar. Isso não é discipulado. Isso não é treinar pessoas. Isso não é desenvolver caráter. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer de nós qualidade. Diga comigo: qualidade. Repita comigo: qualidade. Diga comigo: qualidade gera quantidade. Vocês foram fracos demais, deixa eu ver aqui. Repita assim comigo: qualidade gera quantidade. Aqui de novo. Diga comigo: qualidade gera quantidade. Vai deixar? Vai deixar? Então vamos lá, diga comigo: qualidade gera quantidade. Dois lados, repita comigo: qualidade gera quantidade. Aplaude Jesus aí. Uma vida bem cuidada vai reproduzir. Como dizia um querido amigo com quem trabalhei há muitos anos, pastor Abe Uber, ele diz: ovelha sadia sempre vai dar muita cria. Nós precisamos diferenciar crescimento de inchaço. Deu a hora, Vaza? Mais 2 minutos ainda, irmão. Ai, Jesus, onde eu estava mesmo?
onde eu estava, mas perdi tudo. O irmão aí me confundiu tudo. Ah, sim. Hã? Ovelha sadia? Então, irmãos, eu quero saber se vocês estão prestando atenção, entendeu? Ovelha sadia sempre vai dar muita cria. Nós precisamos aprender a diferenciar crescimento de inchaço. Inchaço tem volume? Eu estou sozinho aqui, é? Inchaço tem volume? Mas tem saúde? Crescimento é uma coisa, inchaço é outra. É ou não é? Então nós não podemos ser uma igreja inchada. Nós temos que ser uma igreja que cresce com qualidade. E que isso vai gerar uma quantidade de ovelhas sadias, produzindo e gerando e dando muitas crias. Não adianta fazer inchaço. Quer ver? Eu sempre falei isso no meu ministério. Não é difícil, irmão, entupir isso aqui de gente. Você acha que é difícil entupir uma igreja de gente? Ainda mais um salãozinho desse aqui, 250 pessoas. Sem medo de errar, para quem quiser ouvir. Pode pegar em qualquer lugar aí. Eu sei o que eu estou falando. E toda arrogância, todo egocentrismo cai por terra agora em nome de Jesus. Mas eu estou te falando com experiência. Pode me dar aqui um galpão para 1.500 pessoas e me dá 2 meses para você ver se eu não faço um evento gospel e entupo lá de gente. Chamo o famoso para pregar. É evento, irmão, é evento. É ou não é? É igreja de evento. A igreja de evento nem sempre está crescendo. Às vezes está inchado. Um monte de gente lá atrás de um entretenimento gospel, mas não tem saúde. A vida está arrebentada, as emoções estão abaladas, a vida espiritual está distante de Cristo, o filho está perdido nas drogas, o marido está com amante, a vida está destruída, mas estão lá enchendo a igreja. O inchaço não é sinônimo de saúde. Muitas vezes você vê aquela igreja lotada. Precisamos saber se realmente tem qualidade, crescimento. Nosso papel como igreja, em relação a nós mesmos, é produzir saúde uns pelos outros, para cuidarmos uns dos outros, para que a gente tenha vida, tenha saúde, tenha qualidade. É eu me importando com a dor do irmão, é eu vendo o irmão chorar no culto, e depois do culto abraçar: irmão, o que está acontecendo com você? Que eu vi você chorar, você não parava de chorar no culto. É o irmão com necessidade, é o irmão que está com um enfermo no hospital, é uma família que está doente, é uma família que está precisando. Eu me importando. Não é acabou o culto, cada um para sua casa, cada um no seu quadrado, não. E aí depois a gente volta e enche. Nossa, a igreja Lagoinha da Tatuapé está crescendo, cheio de gente. Mas eu não quero, já falei para Deus, uma igreja lotada de pessoas que não têm compromisso na saúde espiritual um dos outros. Que a nossa igreja cresça, mas cresça, não enche, cresça. Qualidade gera quantidade. Diga de novo comigo. Então, pastor, Jesus não está preocupado com a quantidade. Vamos ver o último versículo, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam. A gente quer as pessoas prontas. Problema de muito obreiro, de muito líder de ministério, de muito líder de GC, de muito líder de igreja, é que quer uma igreja que esteja com obreiros prontos. Não, o nosso desafio é fazer o discípulo, é treinar as pessoas, é lapidar essas pedras brutas, para que elas se transformem nas verdadeiras pedras preciosas, diamantes, para que o brilho que elas tenham venha à tona, e que Deus possa se alegrar com isso. Fazer discípulos. E os discípulos estão aqui, ó. Os discípulos estão aqui, ó. Os pastores que vão pastorear Lagoinha Tatuapé estão aqui, ó. Os líderes de ministério estão aqui. Vai falando amém aí. Os líderes de ministério estão aqui. Os líderes de GCs estão aqui. Os missionários da Lagoinha Tatuapé estão aqui. Todos aqueles que vão compor as centenas de equipe de louvor da Lagoinha Tatuapé, boa parte deles estão aqui. Boa parte estão aqui. É com você o negócio, é com você o negócio, meu irmão. É com você essa coisa. Aleluia. Fazer discípulos. Isso fala de conteúdo,
treinamento e qualidade. Fazer discípulos de onde? De onde? De todas as. Então Deus está preocupado com o número também ou não? Sim. Ele quer todas as nações salvas. Deus se importa tanto com o número quanto com a qualidade. O que Ele não quer é quantidade sem qualidade. Mas a ordem aqui não pode ser inversa. Faça discípulo de todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a guardarem o que eu tenho ensinado a vocês. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus se importa tanto com quantidade quanto com qualidade. Mas quantidade sem qualidade não é o interesse de Deus. Deus tem muito mais prazer na qualidade do que na quantidade. Não podemos usar isso como mecanismo de defesa, de achar que não precisamos fazer evangelismo, que não precisamos fazer nada. Não, precisamos. Deus se importa com a quantidade, sim. A igreja, em relação a si mesma, existe para treinar os crentes. Nosso maior papel como líder é enxergar potencial em cada membro e trabalhar para desenvolver até que cada um alcance o seu potencial. Amém? Irmãos, às vezes a gente olha as pessoas sentadas assim, a gente nem imagina o potencial que elas têm. Você quer ver um lugar onde a gente vê o potencial nascer, brotar? Um lugar onde as oportunidades de perceber o potencial das pessoas aparecem? É no GC, é na célula. Você pede para o irmão preparar um quebra-gelo, você pede para ele fazer você pede para ele preparar lá um negócio para você, aí a partir de uma palavra falar: gente, como assim? Prega demais. Quem já engessou o braço? Quem já engessou o outro braço? Quem já engessou o pé? Quem já engessou o outro pé? Eu já engessei os 4. Que irmão, que quando pega para fazer, faz bem feito. Engessei os 4. Aí você fica um mês lá com o braço. Quem já engessou mesmo? Que eu não vi. Quem já engessou? Ficou um mês assim, que depois tirou o gesso, aí depois dói, não dói? Tem que fazer fisioterapia. Assim é os crentes que não exercitam aquilo que foram chamados para fazer. São dedos atrofiados, braços atrofiados, pernas atrofiadas, membros do corpo atrofiados, fica sentado na cadeira. Irmão, espiritualmente falando, tem uns crentes que até parece cadeira. Eu fico imaginando que no mundo espiritualmente os demônios falam que não mexe não, que ele é só uma cadeira. O irmão está passando, tem forma de cadeira assim, ó, sentado. Falei, isso é só cadeira, só senta no culto. Forma de cadeira, irmão. Não, nós precisamos exercer a função que Deus nos chamou para fazer. Você pode fazer algo para Jesus, você pode fazer algo para o seu irmão, você pode fazer algo para quem está do seu lado, você pode contribuir com o corpo de Cristo, você pode ser um membro físico em Cristo, potente, cheio de potencial para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Fica de pé no seu lugar, porque Deus nessa noite vai desatrofiar muitos membros aqui. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus vai desatrofiar. Levanta suas mãos para cima. As mãos em cima assim, ó. Sacode a mão para o alto. Dá um pulinho aí. Consegue ou não? Vai travar a coluna. Pula, vaso. Pula. Desatrofia esse negócio, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Fala para o Senhor: Deus, eis-me aqui, usa-me. Repete comigo, diga: Deus. Não, diga mais forte: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não feche seus olhos agora, como se estivesse olhando nos olhos do Senhor. Diga para Ele: Deus, eis-me aqui. Como membro. Parou, diminuiu a intensidade. Vamos de novo. Deus, eis-me aqui. Usa-me como membro do teu corpo, que eu possa receber treinamento
para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Diga mais forte: Deus, eu quero ser um membro produtivo no teu corpo. Diga: Deus, eu quero fazer parte, pertencer. Diga: Deus, eu não quero ser só mais um no meio da multidão. Eu quero te servir, eu quero te adorar e eu quero te amar. Se você falou isso de todo o seu coração, dê a Jesus uma salva de palmas. Vamos adorar Ele com essa canção. Escute isso. Jesus está te chamando para se reconectar com o corpo. É no corpo que você recebe cura, é no corpo que você recebe os nutrientes, é no corpo que você cresce, é no corpo que você desenvolve, é no corpo que você recebe saúde, é no corpo que você recebe tudo aquilo que você precisa. Senhor, obrigado pela tua presença em nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para ser membros do teu corpo. Nos leve de volta para nossa casa, em total segurança, debaixo do teu amor, da tua bondade e da tua paz. Que o teu Espírito nos conduza, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Somos um corpo, Pai, conectados em Ti, que é o cabeça. Estenda suas mãos assim, por favor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, a rica, doce, poderosa e preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós até a vinda do Senhor. E toda a igreja diga bem forte: amém. Tem algumas pessoas aqui que eu vou repetir. Deus está dizendo para você: chegou a tua hora, chegou o teu tempo, chegou a tua vez. Deus está te vendo, Deus está te enxergando, Ele não se esqueceu de você. Chegou o teu momento. Lagoinha! De novos começos. Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Aplaude ao Senhor bem forte. Cumprimenta aí o seu irmão com a paz do Senhor. Diga: eu sou um com você. Nós somos membros do mesmo corpo. Deus abençoe a tua vida. Vá na paz do Senhor. E até o próximo culto, se assim for a vontade do Senhor. Deus abençoe.